Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, dando sequência às escolas bíblicas dominicais, vamos estar meditando um pouco, de forma clara e objetiva, a 10ª lição, que tem a data para 17 de junho de 2020, e fala sobre a intercessão pelos Efésios. O texto nos diz: por causa disso, me põe de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, viva em comunhão e exercite o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Éfeso capítulo 3, versículo 14 a 21. O objetivo geral nos diz: aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, onde o primeiro tópico vai falar sobre colaborando com o poder do Espírito Santo, ou seja, fortalecido com o poder do Espírito Santo. Está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, a riqueza da sua glória. Segundo subponto, fortalecido com poder. Terceiro subponto, habitado por Deus. O segundo tópico vai falar sobre arraigados e fundados em amor. Primeiro subponto, amor e a virtude cristã. Segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Terceiro subponto, a intensidade do amor de Cristo. Terceiro tópico, as bênçãos de Deus exercem o pensamento humano. Também está dividido em 3 subpontos: a dimensão das bênçãos divinas, o convite para adoração e a glória devida a Deus. Seguindo a nossa conclusão. Então, meus amados irmãos, esta é a lição que vamos estar meditando um pouco neste dia de hoje. A introdução diz: após revelar o ministério oculto em todas as suas dávidas, conforme está em Efésios 3, 1, 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo, conforme Efésios 3, 16 e 19. Os irmãos também, depois medite aí também em Lucas capítulo 1 e o versículo 1. E quando nós falamos em intercessão, nós podemos citar Efésios capítulo 6, versículo 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25, Jó capítulo 16, versículo 20 e o versículo 21, e 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 1. Nós vamos ver que várias formas, os judeus oravam, adoravam e cultuavam a Deus. Nós vamos ver, meus amados irmãos, na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Está em Éfeso, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Refletir sobre a oração intercessora, o apóstolo é o tema desta lição. Então, fortalecido com o poder do Espírito. O apóstolo aqui, ele inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes, conforme Efésios 3, versículo 16 e versículo 17. No primeiro subponto ele vai falar a riqueza da sua glória. Paulo apresenta a oração confiando na riqueza da glória de Deus. Eu peço para os amados irmãos também fazer a anotação aí e também depois ler Lucas capítulo 16, versículo 10, Isaías capítulo 1 e versículo 9. O apóstolo havia declarado que Deus é o Pai da glória, conforme Efésios 1,17, cheio de abundante riqueza e de sua graça, conforme Efésios 2,7 e também Efésios 3,8. O que significa? Que
Ele é possuidor de toda glória e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos, conforme o Salmo 23, versículo 1, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O segundo ponto vai falar sobre fortalecido com poder. Nós podemos ver aqui que o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior, conforme Efésios 3,16. Você também pode ver aí 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 3,16. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, conforme Efésios 1,14, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e consequentemente em seu fortalecimento diário, conforme podemos ver 1 Coríntios capítulo 16, e o versículo 13. Este poder que atua no homem interior e capacita o crente a preservar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16. Podemos ver também a habilidade do corpo de Cristo, ou habilitado por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, conforme Efésios 3,17. Quando nós falamos de fé, nós podemos ver o capítulo todinho, né, de Hebreus capítulo 11, no versículo 1, e Hebreus capítulo 11, versículo 6 também, que nos vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Significa habilitado permanente, imposição, habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse na vida da igreja. Então, a oração de Paulo era para que Cristo habitasse na igreja. Uma habitação permanente, porque nós podemos dizer que em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que o verbo era Deus e ele habitou no meio de nós. Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele habitou no meio da sua igreja. Glória a Deus. Ou seja, Cristo permanente, Deus permanente com seu povo. Também você pode olhar em 1 João capítulo 1 e o versículo 1. O segundo tópico vai falar sobre arraigados em fundamentos e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Quando nós falamos de amor, podemos ler João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, que o amor é o tema central de toda a Bíblia, porque Jesus, glória a Deus, nos ensinou a amar. E Deus, ele deu esta prova de amor quando enviou seu Filho amado para morrer por nós. Amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Nós podemos ver Isaías capítulo 6 e o versículo 3. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas, conforme Mateus, capítulo 22, versículo 40. É o sinal dos discípulos de Cristo, conforme João 13, 35. É a prova da filiação com Deus, conforme 1 João 4, 7. E deve ser expresso por meio da atitude concreta, conforme 1 João 3, e o versículo 17. O amor é o maior de todas as virtudes
que o Espírito nos mostra. É o princípio que norteia o fruto do Espírito, conforme está em 1 João, capítulo 13, e versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é um capítulo do amor bastante conhecido dos amados irmãos. Também pode ser Salmos, capítulo 20, versículo 7. Né? Se desta reverência, o apóstolo implora a Deus para que viva da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Uma igreja sem amor, a igreja não cresce. Né? Nós temos que amar um ao outro, viver em comunhão um ao outro, porque Jesus Cristo nos chamou para amarmos os nossos amados irmãos. Também, no segundo subponto, ele vai falar arraigado e fundado em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, conforme Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. A expressão arraigado é fundado em amor, conforme Efésios 3, 17. Compara o santo com uma planta bem arraigada e uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma, conforme a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pelo total compreensão da qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino, conforme Efésios 3,18. Nós podemos ver também que o uso dessa expressão aponta para a vastidão de amor de Cristo, que excede todo entendimento, conforme Efésios 3,19. Indica que a lógica humana não pode ser mensurada o amor de Deus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7, os irmãos, depois confira aí. A intensidade do amor de Cristo, como nós já falamos, né? João capítulo 3, versículo 16, consiste que somente o Espírito pode fazer compreender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, conforme Efésios 3, 18 e 19. A ênfase recai em Cristo, nos amou e ainda nos ama, porque por isso devemos amar uns aos outros, conforme 1 João capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim ele apresenta esse pedido, a oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você pode ver aí também Mateus capítulo 5, versículo 48. Você pode também ver Mateus capítulo 5 também, do versículo 43 ao 46. Nós podemos ver o terceiro tópico, quando vai falar as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Podemos ver Mateus capítulo 7, versículos 7 a 9. A intercessão da bênção divina. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. Nós podemos também ver Marcos capítulo 9, versículo 21 e o versículo 23. Esse indica que Deus pode fazer ultrapassar em muitos nossos melhores anseios e desejos. Nós também podemos ver o convite para adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida à igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, conforme Efésios 3:21. Nós podemos também ver João capítulo 4, versículo 24, Salmo 103 e o versículo 7. A glória divina
a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. E quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja, conforme Efésios 1:6, 1:12 e 1:14. Também podemos conferir Isaías 23 e o versículo, Isaías 43 e o versículo 21. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusiva, tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, conforme o Salmo 115, versículo 1, João, capítulo 13, versículo 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo nela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo pendure por todas as gerações, enfatizando seu pedido com a frase para que todos o sempre, conforme Efésios 3:21, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, conforme Tiago, capítulo 5, e o versículo 16. Então, meus amados irmãos, nós vemos uma parte geral da lição e eu gostaria de dizer aos amados irmãos que a oração perante o Pai, conforme Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, tem sido a chave que abre a porta dos tesouros grandiosos de Deus, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, onde desfrutamos a riqueza da sua glória, conforme Romanos capítulo 9, versículo 23 e Filipenses capítulo 4, versículo 19. A oração e a razão. No versículo 14 da leitura, onde diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos apresentar diante de Deus para orar sem objetivo definido. Precisamos saber sobre o que vamos orar. Nesta segunda oração, Paulo dá a impressão de ter descoberto a força moral e espiritual para estar na presença de Deus em oração e meditação. Ora, porque se diante de Deus nós buscamos a revelação através da oração do ministério espirituais guardado na eternidade e só revelado agora. Então, temos que ter um objetivo quando formos orar. Não se trata de mera oração de petição. Era uma oração de participação no segredo de Deus. A oração também nem sempre tem uma postura tradicional, né? Nem sempre os judeus ficavam de joelho para orar, pois a postura usual era de pé. Há muitas religiões pagãs que usam a postura de joelho, por isso os judeus procuravam ser diferentes. O que realmente importa na oração não é a postura física, mas a atividade e atitude do coração de quem ora. Pôr-se de joelho para orar, para indicar submissão e humildade perante o Senhor, não há uma postura determinada na Bíblia para orar. Mas encontramos várias distintas, dentre as quais dobrar o joelho, não biblicamente ou mais postura física para orar. Naturalmente, a melhor postura é aquela que vem de dentro de nosso coração. Jesus deu exemplo em oração, mas orou em pé, de joelho, prostrado e até sentado. Nós podemos ver e citar alguns versículos como Marcos capítulo 11, versículo 21, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 13, Mateus capítulo 26, versículo 39. Orar de joelho era uma forma comum, conforme Salmo 95, versículo 6, 1 Reis capítulo 8, versículo 54, Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, versículo 60,
Atos capítulo 9, versículo 40, Atos 20, versículo 36, Lucas 22, versículo 41. O objetivo da oração é uma inter-relação entre três pessoas da Trindade. Por isso, quando oramos a Deus, nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo confirma no íntimo do crente a oração feita. Não há nada estabelecido na Bíblia que a oração para ser recebida do céu deve ter uma forma específica. Deus não é uma máquina cujo funcionamento depende de se apertar botões específicos. Não. Deus é um ser pessoal que tem sentimento e vontade como nós. Por isso, nossa relação com Ele não existe sistemas, palavras certas ou coisa semelhante. Ele é o Pai amoroso que ouve as nossas orações como filho. A palavra Pai e família estão interligadas na oração. A relação paterno-familiar entre Deus e a igreja. Nós podemos ver o versículo 15 da nossa leitura contigo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, oração paterna familiar entre Deus e a igreja. Uma das grandes bênçãos alcançadas pelos crentes é de fazer parte da família de Deus. O texto diz, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, indicando que a família de Deus inclui anjos e homens, especialmente os que participam da vida em família. Naturalmente, os anjos que se rebelam contra o Criador e todo ser humano não redimidos não fazem parte da família de Deus. Porém, na terra, a igreja é constituída dos filhos de Deus, os quais se tornaram filhos por adoção em Cristo Jesus, conforme João capítulo 1 e o versículo 12. Nós podemos observar que nesta oração de Paulo, deparamos com a sua quarta e última petição na segunda metade de Efésios, capítulo 3, 19. Para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Aí está o cume da montanha. Depois que o nosso homem interior foi fortalecido com o poder por meio do Espírito Santo, depois que Cristo fixou residência em nosso coração e depois de termos começado a possuir a gloriosa plenitude de Deus, somente então que o mais elevado pico da experiência cristã torna-se propriedade de as terras baixas com seus últimos puxão para baixo, agora estão distantes, mas um único passo alcançamos o alvo que é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo, sermos cheios com a plenitude de Deus, isto é, algo sem limite. Esse é o brilhante cume montanhoso que está acima das nuvens, a mais elevada altura de todas. Ninguém pode buscar um tesouro mais precioso do que esse. Em comparação com isso, quão completamente significa são os tesouros terrenos. Entretanto, note que tal como no caso da luz de Deus que brilha em nossos corações, temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, conforme 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7. Em que consiste essa plenitude? Na qual devemos fixar a nossa visão e orientar nossa mais fervorosa oração. Consiste na conformidade com a imagem do Filho de Deus, pois acerca dele está escrito, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, ou seja, em Cristo, habitar corporalmente toda a plenitude da divindade. Está perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Nós também podemos ver que a plenitude de uma nova vida em oração.
A palavra plenitude, na linguagem bíblica, tem uma importância extraordinária, porque se refere a tudo que é completo, total, absoluto. A plenitude de Deus se manifesta dentro deste texto de modo especial. Vejamos o versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Porque a Trindade divina participa dela. Todos querem ser cheios de Deus, do seu conhecimento e do seu poder. A fonte da plenitude, Paulo aponta a Deus, Pai, Senhor, originador de toda riqueza, como a fonte de toda a plenitude, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7 e 18. A Epístola aos Efésios contém várias vezes a expressão riqueza, para indicar que as coisas de Deus não têm limite, não têm medida, mas são abundantes e infindáveis. Em outra epístola do mesmo escritor, aparece a mesma edificante expressão, conforme Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 9, 23, Filipenses 4, 19, Colossenses 1, 27, Colossenses 2, 2, 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 17. Ora, Deus é pleno de glória, de poder, de autoridade, de majestade, pois Ele é o Pai da glória, conforme Efésios 1, 7. Toda a glória lhe pertence e só nele pode compartilhar sua glória e sua glória sobre toda a criatura. Seu poder pode ser compartilhado na sua glória com todas as criaturas. Nós podemos dizer que ao final dessa expressão, dessa sua segunda oração, Paulo faz uma analogia ao Deus Todo-Poderoso que ouve e responde à oração. A oração do apóstolo parece ter alcançado um grau tão alto e sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Para Paulo, Deus respondeu não somente que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme na leitura do versículo 20. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus. A resposta divina chega com a bênção excedente, pois isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que o nosso desejo, aspirações e vontade sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. É Ele, como ouvinte da nossa oração, responde elas. Ele é o poderoso, não só para fazer o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Para fazer tudo muito mais abundante além do que pedimos ou pensamos. Então, Paulo ele tinha essa certeza que o nosso Deus, ele era poderoso para dar muito mais do que nós estamos pedindo. Já imaginou que Deus maravilhoso? Nossa oração, nossa petição, tendo dentro da vontade de Deus, Ele faz muito mais do que nós estamos pensamos ou imaginamos. A riqueza do seu poder pelo Espírito, conforme está lá no versículo 16, outra versão da Bíblia fortalece ainda mais o significado deste versículo, ao usar a palavra rebustecido, ou seja, fortalecido, no lugar de colaborados. Paulo sabia que a prática da oração é sempre muito difícil. É uma das atividades da vida cristã que enfrenta mais obstáculos. Por isso o crente precisa do poder do Espírito para orar e enfrentar o mundo. Paulo sabia das dificuldades de viver uma vida cristã vitoriosa. E para tanto, ele orou para que os efésios fosse colaborado, ou seja, fosse fortalecido com poder. Não era uma oração
pedindo que o Espírito viesse para as suas vidas, porque o Espírito viveu na vida íntima do crente, mas sim que o tornasse apto para enfrentar a oposição dos poderes do mal. Nesse poder não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A riqueza da habitação de Cristo no coração, conforme nós podemos ver o versículo 17, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que estarmos arraigados e fundados em amor. Não se trata aqui de Cristo entrar e habitar novamente no coração do crente, como se fosse um estranho. É, antes de tudo, a capacitação do crente por Deus para sentir e experimentar a presença de Cristo dentro da sua vida, fazendo fluir essa experiência para fora, como testemunho vibrante. Note isto, que pela fé e não pelos sentimentos, que se sente a presença de Cristo dentro de nós. A fé torna-se aqui a chave para experimentar maravilhosa com Cristo dentro de nós. Então, a chave para experimentar a maravilhosa presença de Cristo dentro de nós é através da fé. Na sua presença flui para fora em alegria, em prazer de servir. Por isso que lá o capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 11:1 e também 11:6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que a ele se chega, tem que chegar com fé. A riqueza de ser arraigado e fundado no amor. A palavra arraigados e fundados pode ser e ter surgido duas lembranças na mente do apóstolo: a videira e o templo. Arraigar lembra-se uma planta e sua raiz que lhe dão suporte. Jesus utilizou a videira para fazer uma figura da igreja, conforme João capítulo 15, versículo 1 a 5. Ser arraigado cristão deve se aprofundar em Cristo, que neste caso é o solo no qual estamos plantados. O amor é a manifestação frutífera desta árvore. O termo fundado lembra de uma construção e o seu fundamento. Para o judeu, a construção mais suntuosa era o templo em Jerusalém. A igreja é o grande edifício de Deus na terra. Nós, os salvos, como no templo espiritual de Deus, estamos construídos e fundados em Cristo. E o mesmo alicerce, ou seja, estamos alicerçados em Cristo. Nossa vida cristã estará segura se estiver fundado no alicerce que é Cristo Jesus. Também podemos compreender perfeitamente a oração. Para podermos perfeitamente compreender, nós podemos ver, versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todo o santo qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Nesta palavra faz parte do conteúdo da oração do apóstolo. Como nós vimos, o versículo 16 e o versículo 17. Ele ora por poder interior na vida do crente. Agora no versículo 18 e 19, ora para que o crente compreenda a importância da presença de Cristo em sua vida. A ideia central nesse último pedido é que eles possam ter um pleno entendimento da verdade, conheceram por experiência pessoal. Por isso, ora para que eles sejam arraigados e fundados no conhecimento de Cristo. Essa expressão não é concedida por mérito pessoal de ninguém, mas é possível a todo crente que ama ao Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo é em sua dimensão. O conhecimento dessa dimensão é dado a todos os santos. Não é elemento isolado do contexto da igreja. Envolve todo o corpo que é Cristo da terra. O termo específico, no versículo 18,
fala da abrangência desse amor em largura, comprimento, altura e profundidade. Quem poderá medir o amor de Cristo? Não há como nem imaginar essa dimensão. Quem poderá penetrar na profundidade do amor de Cristo? No qual, sendo Deus, fez-se homem e humilhou-se à morte de cruz para expiar os nossos pecados e prover nossa comunhão com o Pai. Deus se revelou com alguém em expressão, um tipo específico de amor, o qual demonstrou por uma dádiva sacrificial. João define desta forma: nisto está a caridade. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Filho para a propiciação do nosso pecado. Conforme João capítulo 4, versículo 10. Deus também demonstra seu amor a nós, dando repouso e proteção, conforme Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Que devemos sempre lembrar em nossas preces e nossas orações de graça, conforme Salmo 42, versículo 8, Salmo 63, versículo 3, Jeremias 31, versículo 3. No entanto, a forma suprema do amor de Deus, sua maior demonstração de amor, acha-se na cruz de Cristo, conforme Romanos 5, 8. Ele que, consciente de que seu amor faz parte integrante da nossa vida em Cristo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Cheio de toda a plenitude de Deus. Versículo 19 diz: e conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Plenitude é uma palavra característica de Efésios. Encontramos na epístola buscar, conhecer, colaborar, compreender, entender. Reforça o ensino paulino de que precisamos ser cheios de Deus. Mesmo estando cheios da plenitude de Deus, Paulo deixa claro que devemos continuar a nos encher do Espírito. E a igreja, embora seja a plenitude de Cristo, ainda deve crescer nele, até atingir a sua plenitude. Portanto, um tipo de plenitude que estamos completos em Cristo, mas que podemos crescer na própria plenitude. Então, podemos concluir dizendo que diariamente somos confrontados com o inimigo espirituais e precisamos renovar nossa plenitude em Cristo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, é uma meta que todo crente deve buscar alcançar. E isso lhe dá o intermédio da oração. Então, este foi um resumo simples da lição 10, se fala sobre intercessão pelo Efésio. Bem, meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando, orando para que Deus faça que essa pandemia que assola todo mundo seja banida, para que nós possamos estar cultuando de novo no templo, adorando a Deus, glorificando a Deus. A próxima lição será o atributo da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Que Deus abençoe os amados irmãos, possamos estar em oração, orando por aqueles nossos amados irmãos que estão enfermos, orando por aqueles que estão sem força, orando também por aqueles que estão precisando de uma cura divina. E Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Amém.